Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. E tem outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu escolho. Caso você queira me seguir nessa rede literária, deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mimo de presente. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer um outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Hoje eu venho com a finalização do mês de abril, foi um mês muito gostoso para mim, de bastante leitura, é, dentro da meta, né? E de releituras muito boas. E aí, de uma forma mais concisa, eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre elas, tá bom? Os livros em questão estão aqui e bora lá. Eu até estou com algumas leituras em andamento, mas ia ficar meio puxado terminar nesse mês e achei melhor deixar para o mês de maio. Então, são essas duas leituras mesmo do mês de abril e eu só vou dar aquela pinceladinha. Eu quero deixar como dica esse livro aqui, Irmãs da Revolução, que é uma coletânea de histórias dentro do enfoque do feminismo especulativo com autores diversos. Inclusive, semana passada saiu uma resenha já desse livro. E nessa semana agora que eu estou gravando na última semana do mês de abril. Vai sair também uma nova resenha. E eu estou quase terminando esse livro, está bem em andamento. Estou gostando muito, aí fica essa dica, né? Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o feminismo, com diversos gêneros, dentro desse escape de feminismo especulativo. Aí uma leitura que eu fiz foi essa aqui, H.H. Holmes, Maligno. Esse livro não é de todo, a história de Holmes não é de todo desconhecida para mim, porque eu já li um livro falando sobre ele, eu acho que foi de Laço, alguma coisa da Cidade Branca, e falava sobre a Feira de Chicago e de Holmes. Só que aqui foi mais interessante porque, já como eu já tinha algumas informações sobre Holmes, aqui só acrescentou, porque mais detalhado, muito mais informação. Eu acho que é o Mistério da Cidade Branca, algo assim, o nome do livro. Aqui tem mais ilustração, por sinal uma edição muito bela. E tem também fotos de Holmes, deixa eu procurar. Para quem não conhece, ele é considerado o primeiro psicopata americano, mas apesar de ser considerado o primeiro psicopata, eu vejo o Holmes muito mais como um sociopata. Pelo, pelo modus operandi dele, né? Ele não tinha necessariamente uma pessoa específica. Várias pessoas foram vítimas dele, tanto mulheres dentro de um relacionamento afetivo, como outras pessoas que junto com ele cometeram crime, aliados e crianças e pessoas totalmente desconhecidas. Se fosse oportuno para ele, ele matava. Então eu vejo muito mais ele na figura de um sociopata. A sua história se passa dentro da execução da cidade de Chicago, da feira de Chicago, a primeira feira de Chicago. E aqui vai detalhar os crimes, as possíveis vítimas, como foi que ele foi pego, foi a julgamento, inclusive os Pinkertons, que era uma agência de investigação. Foi muito importante nesse papel de prisão do Holmes.
significativo lembrar que os Patriots foi muito emblemático nos Estados Unidos. E aí a gente vai pensar na figura do presidente Lincoln, que teoricamente não sofreu atentado por causa dos Patriots, que previram um possível atentado. Acho que é uma ideia que se difundiu na época, que aparentemente não se mostra verossímil, do contrário, estaremos falando sobre isso. Mas é interessante, né? É interessante, e é interessante porque aqui eu pude relembrar, né? A maneira que ele foi condenado, como foi sua execução e o que ele fez para que o seu corpo não fosse objeto de estudo e vitupério, né? Ele fez questão de que o seu caixão fosse cimentado, sabe? E antes mesmo de ser enterrado, e é bem interessante, né? Ele foi muito cruel, principalmente se a gente pensar, e não só em todas as vítimas, mas principalmente quando dentro da cena tem vítimas crianças, tá bom? Lembrando. E aí, nesse mote de serial killers, eu li De Frente com o Serial Killer. Aqui são casos da Maddie Hunter, eu acho que todo mundo conhece, existem adaptações aí, séries, em relação a esses crimes, aos serial killers. E aqui a gente vai ver vários casos, como o caso do legado de Joan, que foi uma criança que foi oferecer biscoito a um vizinho, naquela coisa de escoteiro de venda, e aí ela foi estuprada e morta brutalmente por aquele homem. Inclusive um homem que aparentemente não tinha cometido antes nenhum crime do tipo. E é interessante porque o autor ele destrincha dentro da tipificação e os elementos que, apesar dele ter cometido um estupro contra Joan, ele tinha muito mais um agente motivacional de ódio do que do estupro em si. Os crimes cometidos com um intuito meramente sexual, eles têm uma maneira de destrinchar de forma diferente. Foi também um crime de oportunidade, porque ele se viu na oportunidade muito eminente de estuprar aquela menina, matá-la, desferir seu ódio contra ela. Vamos ver aqui o caso do Anjo da Morte, que foi um técnico de enfermagem, aí já não é Mengele, tá bom? Na Segunda Guerra Mundial, Joseph Montgomery, ele, dentro do ambiente do hospital, ele matou várias pessoas na UTI, pessoas que ele considerava que era importante matar, morrer, dar um desfecho final na vida daquelas pessoas. Muito cruel e muitos outros aqui, né? É um livro que, apesar de fininho, muito interessante, tem casos muito interessantes, apesar do aspecto cruel dos agentes. E aí fiz uma releitura com esse livro aqui, Jack o Estripador. Inclusive, eu gravei trecho de livro dessa obra e aqui eu pude rever os crimes de Jack, as possíveis vítimas ou não, e possíveis figuras públicas que poderiam ser Jack o Estripador, né? Lembrando da Scott Aguiar, que é aquela agência londrina até hoje, da polícia, que é considerada uma polícia não violenta, infelizmente não conseguiu solucionar esse crime, né? Foi encerrado sem ter sido descoberto. E Jack foi um agente do período vitoriano, um agente transgredor do período vitoriano, e essa alcunha do nome Jack foi porque era um nome muito popular dentro da literatura, pessoas comuns, e aí se ofendeu esse nome de Jack a esse criminoso. Tudo indica que Jack não foi nenhuma grande figura no sentido de publicidade, como alguns pensam, nobre, ou um médico X, ou YZ, não. Mas possivelmente um homem que trafegava por Londres, mesmo não sendo morador de lá, talvez uma pessoa que estivesse dentro de um navio, numa função mercantil, né, de uma tradição baleeira e navegante, tripulante de alguma tripulação de barco, e possivelmente
que conhecia, estava ali, conhecia aquele local do porto, da região londrina, mas que não necessariamente era de lá, né? E talvez por isso tenha tido um lapso de tempo entre os seus crimes e sua consequente interrupção, né? Porque se a gente for pensar dentro do modus operandi do que a gente vê de sociopatas e psicopatas em geral, eles vão fazendo muito mais vítimas do que Jack fez. E existe até controvérsia de que alguns crimes que foram acreditados a ele não teriam sido ele, e dentro de um lapso de tempo maior, né? Possivelmente ele não morava ali na região de Londres. Livrão. É interessante porque aqui a gente percebe até o desejo de algumas pessoas de, em morte, quererem se acreditar como um possível Jack o Estripador. Coisa que eu não acredito, só um desejo mesmo aparente de publicidade, mesmo que negativo, e de se colocar como alguém importante, né? Nada mais do que isso. E aí li esse livro maravilhoso que eu ganhei de presente de Camila. Camila me deu esse livro quando eu fiz aniversário. Eu coloquei até aqui o bilhetinho dela. E esse livro é maravilhoso. Eu sei que ele é uma série, tem mais, eu acho, 3 outros livros que acompanham com protagonistas diversos. E esse aqui é o primeiro, Jack o Estripador, Raça de Sangue. E aqui a gente vai ver protagonistas ficcionais. A Rose e o Thomas, que são jovens que gostam de estudar medicina. A Rose tem um médico, professor universitário, e mesmo como mulher, se esquivando da sua identidade, ela consegue aprender com o tio e assistir aulas dentro da universidade. E Thomas é um dos alunos do seu tio que se torna amigo dela e ajuda nessa investigação para descobrir, desvendar os crimes do Jack o Estripador, com a sua primeira vítima, Mary Ann. E é interessante, tem um plot final muito bom, bem interessante para o desfecho desse crime. Claro que totalmente ficcional, mas muito interessante, muito divertido. Aquele livro que me prendeu do início ao fim. Imagino que toda a série seja boa, que vai ter outros protagonistas, e quero deixar essa dica para vocês conhecerem, tá bom? E aí a minha TBA foi essa, mas teve mais um para fechar a TBA, que foi esse aqui, Caiu o Pano, Último Caso de Poirot. Tem projeto no canal de leitura de Agatha Christie até dezembro. Então quem tiver interesse, tem um vídeo específico no canal que fala sobre esse projeto, que a gente faz, eu faço sprint no Instagram, semanalmente falando sobre o livro escolhido, e sempre tem o início e o fechamento da leitura. E ao final da leitura eu faço no WhatsApp um chat de conversa em que eu posso tocar com o público que me acompanha impressões sobre a leitura. Aí já não é mais só eu falando, né, como interlocutora, mas os outros participando também. Tem uma escrita aí que está bem ativa, me ajudando nesse processo, que é a Lorena. E eu gostei muito dessa leitura. Tenho uma curiosidade em relação a esse livro, porque ele foi escrito na década de 40 e aqui a Christie já pensava no desfecho final do seu grande investigador Poirot. Ele já idoso, no final da vida, remetendo à primeira história que se passou na mansão Styles. E aqui o Poirot ele é convocado por seu amigo Racine para a solução de um crime. Eu não posso falar muito sobre o desfecho dessa obra, porque tem um post final de explodir a cabeça. E a bem da verdade é que aqui a gente se depara com Poirot de uma maneira que ninguém esperava, e é bem interessante isso. E esse livro foi escrito na década de 40, mas só foi publicado em 75, muito depois, eu acho que quase 3 anos depois da morte da autora, né? Ela quis realmente que esse livro fosse publicado só após sua morte, porque era o desfecho da vida do seu grande investigador Poirot. É interessante porque aqui também a autora, de uma forma sutil, fala sobre a eutanada, que eu imagino que era um tema que, na época em que o livro foi escrito,
era algo que despertava uma curiosidade e no meio social uma dialógica, um questionamento, né? E eu sinto que apesar da autora ser uma autora de entretenimento, trazendo essa coisa da investigação, ela tem sim, mesmo que de uma forma sutil, uma preocupação sobre a sociedade que a cerca, trazendo temas sensíveis ou não, mas que refletiam talvez o momento social do cenário londrino e mundial. Super recomendo esse livro, leitura fascinante, muito gostosa. Inclusive, essa história da mansão Steele, eu não li ainda, mas tem um livro aqui que eu ganhei de presente e aí eu quero ler ainda esse ano, tá bom? Eu imagino que esse projeto vai ter continuidade no ano 2025, com o ano 2 pelo menos. Aí minha TBA foi essa, mas aí teve leitura essa, e aí eu li Por que Não Podemos Esperar, de Martin Luther King. Né? Para quem não conhece, foi um líder religioso estadunidense, um ativista dos direitos civis americanos, dentro da temática emblemática da questão racial. E aqui nesse livro a gente vai ver a preparação do Luther em relação a protestos que ele queria fazer, protestos naquele momento pacíficos. Na cidade de Birmingham, que existiam muitas situações constrangedoras e muito ódio em relação à população preta. E aí ele se preparou junto com outros que acreditavam na causa, nesse sentido de fazer protestos silenciosos. E como se daria esse processo? Esse processo de protesto. O afro-americano, ele podia entrar na loja de apartamento e comprar, mas existiam balcões de refeição que eles não poderiam fazer uso. Então ele podia entrar numa loja de apartamento e comprar roupa, mas tem que se retirar. Se ele quisesse fazer uma refeição naquele ambiente que era de praxe, ele não poderia, porque eram espaços segregados para a população preta. Então só quem podia se utilizar disso aí era a população branca. Os parques públicos tinham espaço de branco, tinham espaço de negro, os ônibus coletivos, né? Transporte público também. E aí Luther quis fazer esse protesto e em datas específicas para que no comércio de boicote mesmo, para que a população preta não consumisse naquele período, trazendo prejuízo financeiro, né, para aquela região. Vale lembrar que muitos pensam que a grande questão racial e o grande êxito se dá só simplesmente por causa dos protestos, quando na verdade não. O boicote, esse boicote financeiro, ele é muito significativo e importante. Eu lembro que quando eu trabalhava no comércio, um cliente, na época naquele horário de almoço, atendendo o cliente, e ele me fez lembrar e pensar algo que eu não pensava, daquele caso emblemático da ativista preta americana, né, afro-americana, dentro do ônibus, quando ela se recusou a sair do assento. E teve aquele boicote. Aquele boicote dos ônibus só foi realmente pacificada aquela questão que foi para a questão mesmo legal dos tribunais por causa do prejuízo financeiro. Porque a partir do momento que a população preta deixou de pegar os ônibus e ia para o trabalho ou qualquer um outro a fazer andando, tanto ia como voltava andando, sem fazer uso do transporte público, só a população branca utilizando teve um prejuízo muito grande às empresas de ônibus. O impacto financeiro foi muito forte e por isso essa questão foi solucionada. E aqui Luther não faz muito diferente não. E aí ele tenta e faz mesmo esse protesto, mas não conseguiu trazer prejuízo para aquela região, dentro daquele boicote. É significativo lembrar que crianças eram massacradas, perseguidas, mulheres eram estupradas, homens eram mortos, casas eram incendiadas naquele período,
pela Ku Klux Klan, né? Que até hoje existe nos Estados Unidos e em outros pontos no mundo, só que de uma maneira mais sutil, mais velada, com outro nome, com outra simbologia, né? Mas ele de fato fez e tinha um aspecto muito significativo. Não era só simplesmente aqueles homens protestarem, ficarem de frente da loja silencioso. A polícia vinha e prendia, né, como se eles fossem arruaceiros. Então, Luther, na empreitada desses protestos, não era só mobilizar aquela população para uma não violência, não só nesse aspecto, mas tem que garantir também a questão das fianças, para que aquelas pessoas, ao serem presas, terem o financeiro no sentido de conseguir a fiança para sair em liberdade. Achei um livro fascinante, inclusive eu gravei também para aquele trechinho de livro, e aí fica a dica para quem quiser acompanhar, maravilhoso. E aí, como releitura, eu reli esse aqui, Black Hem, Era da Destruição, parte 2. Bem interessante, eu acho que todo mundo conhece, né? Que aqui é a história do Black Hem, mas aqui na figura da sua filha, que vai ter o seu legado. Aqui vai ter multiverso, viagem no tempo e vários outros temas sensíveis, bem interessante. Aí reli também esse aqui, Black Hem, o evento, que mostra bem assim a história de Black Hem e o seu chamamento, a infância da sua filha, sua morte e outros protagonistas que fazem parte dessa narrativa de Black Hem, né? Um quadrinista muito interessante, super premiado em Emile. Deixa essa dica. Aí reli Cebolinha, esse aniversário é o bicho, bem interessante. Essa história aqui são as crianças com seus mascotes, e os mascotes, eles deixam de ser mascotes e passam a ser crianças. E é bem gostosinho, é uma releitura também, gostei muito. E reli também esse aqui, Almanaque da Magali, bem interessante também, dos personagens da Turma da Mônica. Eu gosto de todos, mas eu acho que Cebolinha e a Magali são os mais divertidos para mim. E aqui também eu pude reler a história de Piteco, que se a gente pensar em Piteco, na versão infantil é uma coisa e na versão graphic novel é outra. E aí eu li esse aqui, versão graphic novel, que eu ganhei de Edviges, num sorteio do Choco Amigo. A gente fez um amigo secreto no período da Páscoa, compartilhando livros, troca de livros e bombom. E aqui é uma história ótima. Eu só não dei mais estrelas porque eu avaliei no Scooby. Quem tiver curiosidade, tá bom? Eu só não dei mais estrelas porque aqui eu acho que tem uma das histórias, é aquela narrativa muito batida de uma mulher que é raptada e que vai lá o herói, no caso o Piteco, resgatar a Tuga, né? E tem aquela questão do holocausto, etc e tal, uma oferenda para um povo, mas é bem gostosinho, e gostei muito. Eu tinha curiosidade de ver esse Piteco grandão na versão adulta, gráfico novo. Eu acho a capa belíssima e gosto muito dessa perspectiva de ler outros personagens da Turma da Mônica, sem ser necessariamente os mais conhecidos. E ganhei também da Edvige, ela me premiou com 2 quadrinhos, esse aqui, Feliz Aniversário, Feliz Obituário. Esses quadrinhos são da Conrad, eu gosto muito porque são quadrinhos acessíveis, preto e branco, tá bom? E aqui a gente vai ver quadrinistas conhecidos, até de grandes publicações aqui. E é muito interessante essa história do Feliz Aniversário, Feliz Obituário, porque vai ter uma perspectiva de uma quase morte do personagem. E é isso. Aí terminei esse mês com esses 2 presentões, 2 quadrinhos. E foram essas as leituras. Não sei o que vocês leram nesse mês de abril. Se conhecem esses livros, se tem vontade de ler, o que vocês leram. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal.